dia, pessoal. Hoje eu vim falar com vocês de um assunto assim bem sério. Ontem eu fui picada por uma aranha armadeira e assim, eu moro em sítio, né? Então a gente está sujeito a acontecer essas coisas. Ontem, até no outro vídeo que eu fiz, eu falei sobre isso, né? Que eu tenho muito medo de colocar coisas assim do lado de casa. E até tirei aqueles tijolinhos que estavam encostados aqui por causa disso. E eu tinha achado naquele dia uma aranha bem grande dentro do carrinho, parecida com essa que me picou. E ontem, meu marido estava colocando uns vidros ali na varanda. E eu até queria filmar para vocês, mas eu estava tão desanimada. Aí falei com ele que eu ia buscar um estilete para ajudar a tirar uma colinha que tinha ali. E aí eu fui nesse local que a gente guarda um pouco de madeira, mas tem um armário que a gente tem algumas ferramentas lá. E eu ainda olhei para o chão e eu já tinha ido lá na parte da manhã, tinha até mexido lá em algumas coisas. E nessa hora eu fui lá para ver se eu achava a caixinha de estilete. E eu olhei para o chão, não vi nada. E de repente eu senti uma dor horrível. Uma dor horrível, eu achei que fosse uma cobra. E eu comecei a gritar e eu olhei para o chão e vi a aranha saindo com as patinhas em pé. Mas ela era muito diferente da armadeira que eu conheço. Essa outra que eu matei também era bem diferente, só que depois eu fui ver que tem várias espécies dela. E aí eu comecei a gritar, ninguém me ouvia, eu vim arrastando o pé, muita dor mesmo, é imediata a dor. E aí eu vim arrastando o pé até chegar perto do meu marido e do meu filho, que eles não estavam escutando eu gritar. E a gente correu lá no local. Na hora eu não tive reação de matar nem de pegar a aranha, de tanta dor que eu estava sentindo. E a gente correu para o hospital. Graças a Deus aqui o hospital, da minha casa até o hospital local, sem engarrafamento, de 5 a 8 minutos, é bem rápido. E eu fui muito bem atendida, a gente chegou na emergência, já mandaram fazer a ficha, já mandaram procurar o consultório que estivesse vazio. O médico que me atendeu foi muito prestativo e já ligou eles têm um procedimento que eles ligam para um local que é sobre coisas de aracnídeos e já pediu as informações, me mostrou as fotos das aranhas, mas nenhuma era parecida com o que eu tinha visto. E realmente depois eu pesquisando na internet eu achei o tipo de aranha, realmente é uma armadeira. E a armadeira é uma das aranhas mais venenosas que tem. A aranha marrom é muito perigosa porque você não sente nada, você não sente ela te picar e depois começa a necrosar. E essa aranha armadeira é uma aranha que dói, mas é uma dor horrível. Eu fui para o hospital colocando gelo no local, mas doía. E quando eu cheguei lá, o médico que me atendeu já foi fazendo os procedimentos, né, ligando para saber como ele tinha que agir e já me colocou na enfermaria para poder receber os primeiros socorros. E eu tomei 3 anestesias em volta do dedo, porque foi no dedão do pé esquerdo. Eu geralmente, quando eu vou mexer em algum local assim, eu ponho bota, meia e bota, ponho luva. Só que como eu fui buscar uma coisa rapidinho, eu não lembrei de botar a bota, nem imaginei que fosse ter nada. Mas olhei, mas não consegui ver, porque ela fica da cor da terra, ela fica bem parecida com madeira, com terra, onde ela tá, né? E aí ele já tomei 3 anestesias em volta do pé e ele me mandou tomar uma injeção. E aí, pessoal, o médico pediu para me aplicarem subcutânea uma injeção de morfina, que é um dos procedimentos que se faz nesse caso. Mas alguns minutos depois eu comecei a me sentir dormente, assim, as pernas dormentes, os braços, sentindo dormência pelo rosto. E eu achei que fosse da anestesia. E até me pediram para trocar de maca da onde eu estava, porque precisava botar um outro paciente. E como eu não ia ficar internada, pediram para eu sentar numa cadeira, só que eu não aguentava. Eu falei com a menina, eu tô ficando dormente e tô ficando tonta. Aí meu marido conseguiu me tirar, me botou na outra maca, mais no canto, e a minha garganta começou a arder. Aí quando eu levantei o braço onde eu tinha tomado a injeção,
meu braço estava com caroço já bem grande, todo vermelho. E como eu sou alérgica a algumas coisas, eu sou alérgica a alguns tipos de inseto, né? Já tive reação a outro tipo de injeção. Ele foi lá falar com as enfermeiras. Na hora elas falaram assim, não, é normal, porque subcutânea fica ali na pele. Mas na hora que elas olharam, viram que estava muito inchado e muito vermelho. E pelos meus sintomas não estava normal. E aí falaram para chamar o médico. Meu marido foi lá e chamou o médico. Na mesma hora ele veio para atender, né, para ver o que estava acontecendo. Na hora que ele viu o local todo vermelho e muito inchado, eu estava com um caroço enorme aqui embaixo do braço. E aí na hora ele falou, é reação alérgica. Vamos dar uma injeção para cortar, né, para alergia, um antialérgico. E na mesma hora fizeram o antialérgico, me aplicaram. E aquilo eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia, fui ficando dormente. Mas aí, poucos minutos depois, começou a amenizar a reação. E aí comecei a melhorar aquela dormência. E eu achei na hora que fosse da anestesia, né? E não era uma reação alérgica que eu estava tendo. E até o médico falou que ainda bem que não foi na veia, porque se fosse na veia seria muito pior, né? Poderia ter dado um choque anafilático. Eu não sabia que eu era alérgica a esse tipo de medicamento. E foi mais um aprendizado, né? Para eu não tomar mais esse tipo de medicamento. E é uma injeção que é dada assim quando a pessoa está com muita dor. E eu não posso mais tomar. E a dor da aranha, é isso também que eu queria falar com vocês, que tem pessoas que falam assim, de 0 é 8,5, para mim foi 10. É uma dor insuportável, assim, você começa a suar frio, o seu coração começa a bater muito forte, a respiração fica muito ofegante, é uma queimação e uma dor como se o bicho estivesse picando ainda o seu pé, e aquilo vai subindo, a minha pressão aumentou, são tudo sintomas mesmo que acontecem, né? O coração começa a acelerar e você soa frio, soa o pé frio, e aí começa a subir a dor pela perna e vai até na virilha, porque ela pega o tendão. Então começa a subir e dói. É uma dor para mim de 0 a 10 foi 10. Tem pessoas na internet que falam é 8,5, é 9. Para mim foi 10, porque assim, minha lágrima escorria. Eu conversando com o médico, assim, eu não fiquei desesperada, só que eu fiquei ofegante e muita dor. E eu conversando com o médico e a lágrima escorria involuntariamente. Mas graças a Deus, com o procedimento rápido que aconteceu, foi por volta de umas 11h20. Aí a gente chegou rápido ao hospital. Em todo o procedimento que o médico teve que fazer, ligar, saber o que eu podia tomar, o que não podia, se precisava do soro, porque o soro é quando a pessoa começa a ter falta de ar, ter outros tipos de sintomas que graças a Deus eu não tive. E quando começa a ficar roxo, o meu pé ficou um pouco roxo embaixo, ficou inchado, mas não foi assim ao extremo, né? Então eu não precisei tomar o soro e tomei esses tipos de medicamento e fiquei lá em observação. Fiquei 4 horas, 5 horas em observação. Graças a Deus. Aí depois eu tive que tomar uma antitetânica. A antitetânica ainda tá doendo no meu braço, tá inchado e parece que tá querendo me dar um pouquinho de febre, que eu tô um pouquinho arrepiando. Mas graças a Deus o pé desinchou, a roxidão melhorou. Tá, fica muito dormente. Ontem à noite eu vim para casa, o médico me passou de pirona porque ele ia me passar tramol, mas como tramol também é um componente da injeção que eu tive, reação, ele falou, é melhor não, se caso você não aguentar de dor, você volta, que eu atendo você aqui, que eu vou estar aqui a noite toda, eu atendo você, e aí a gente dá o tramol aqui para ver se você não vai ter nenhum tipo de reação. Mas graças a Deus não precisou, eu tomei um dipirona na hora que eu fui dormir. O pé queima bastante, fica queimando e aquela pontada na ponta do dedo. Só que foi uma coisa suportável, eu falei, não, tá suportável. E aí eu passei a noite, acordei, já era 4 horas da manhã, já estava melhor a queimação. E até agora melhorou, eu acordei com o pé dormente, bem dormente, os dedos tudo dormente.
Mas melhorou, a dor melhorou. Me falaram que eu ainda vou ficar sentindo durante uns 5 dias. Eu não sei se vai demorar esse tempo todo, porque já está bem melhor. Até a dormência já melhorou. Acredito que vai amenizar cada vez mais. E assim, o que eu acho está querendo me dar um pouco de febre, porque está me dando uns arrepios, foi a antitetânica que eu estava pesquisando, e ela pode dar, sim, febre. Né? E como já tinha bastante tempo que eu não tinha tomado antitetânica, o médico receitou. Mas é mais um alerta esse vídeo para as pessoas que moram em sítio, que tem alguma madeira empilhada, alguma coisa, para ficar atento. Porque essa época é época de reprodução, né? Então elas não estão ali para te picar, né? Mas elas se sentem ameaçadas. E como eu não vi, eu devo ter encostado o pé. No que eu encostei, a reação dela é picar a pessoa, né? E eu achava que era com aquelas perninhas dela, porque ela levanta assim. Não é, é a boca dela. Ela tem 2 dentinhos e ela vem. E pelo que a gente tirou uma foto, eu não vou conseguir mostrar agora para vocês, porque está no celular do meu marido. A gente ampliou a foto, parece que eu tenho 5 picadas no pé. São duas e uma parece que é só com dentinho, porque foi assim, eu senti uma, senti de novo, na hora que eu senti de novo eu comecei a gritar e parece que ela ainda encostou de novo no meu pé. Então foi muita dor mesmo. Então vocês fiquem atentos, cuidem, não deixe coisa em volta de casa. Assim que eu puder calçar uma bota, já pedi meu marido para comprar uma luva, a gente vai lá aonde está essas madeiras, a gente vai tirar de lá, vai ver se a gente acha a aranha. E as pessoas falam assim, não pode matar o bichinho. Tem que matar, gente, porque é perigoso. Para criança e idoso ainda é mais perigoso. É uma das aranhas mais perigosas, eu não sabia. Ela pode atacar o pulmão, né? E de crianças e idosos pode acontecer mais severamente. Graças a Deus, comigo, o que complicou mais foi a injeção que eu tomei, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Meu marido estava lá para ver na hora, correu atrás. Se eu tivesse sozinha, de repente tinha tido uma reação maior por causa do medicamento, porque eu sou alérgica a marimbondo, eu sou alérgica à abelha, a pulga, a vários tipos de coisa. Eu comi blueberry esses tempos e me deu reação alérgica. E eu nem sabia que eu era alérgica a tanta coisa, né? Então, porque minha mãe contava que quando era criança, um peixe, que ela não lembra o nome, me deu uma reação. E aí eu tomei a injeção de Fernegan, que é para alergia, e me deu reação, né? Então eu não posso tomar Fernegan. E aí a gente vai descobrindo ao longo do caminho o que pode e o que não pode, né? E pela minha idade eu não sabia, nunca tinha tomado esse tipo de medicamento e agora eu sei que eu não posso mais tomar. Então é só um alerta aqui para as pessoas ficarem atentas, porque é uma dor muito ruim mesmo, mas graças a Deus hoje eu estou bem. E eu vou tentar colocar uma foto aí. O meu pé inchou, mas não inchou tanto, eu acho, porque eu vejo gente aí, colocando no YouTube que não precisa de médico, que fica em casa porque vai demorar muito você chegar no médico e tudo. Sei que tem hospitais que são muito demorados. Aqui na minha cidade o pessoal reclama muito do hospital, mas eu sempre fui muito bem atendida. E ontem foi mais um dia que eu fui muito bem atendida. Sei que tem casos e casos, tem pessoas e pessoas, tem pessoas que estão lá na hora, às vezes, que não são tão agradáveis. Graças a Deus eu peguei uma equipe muito boa e me atenderam muito bem. Então, corre para o hospital, gente, porque assim como o meu não deu nada demais, graças a Deus, a não ser por causa do medicamento que eu não podia tomar e não sabia, foi muito bom. Na hora que dá anestesia, já começa a aliviar na hora. E a gente tem que se precaver, porque pode começar a dar falta de ar, sim, né? Eu estava muito ofegante, eu não conseguia falar direito, a respiração já estava difícil, mas graças a Deus não chegou a dar falta de ar e eu fui medicada muito rápido. Então corre, porque às vezes precisa sim tomar o soro. Eu não precisei tomar, mas tem casos que precisa. E era isso aí que eu queria falar com vocês. Eu vou ver se consigo colocar a foto aí do meu pé
como ficou. Ele não inchou tanto, mas por baixo ele começou a querer arroxear. Mas graças a Deus o veneno tá acabando já. Tá bom, gente? E obrigado aí. Fica com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês e se cuidem, tá bom? Usem proteção, como uma amiga minha falou, use EPI, use sempre proteção. No outro vídeo que eu já tinha falado sobre a aranha. E por coincidência, logo dias depois, o tipo, né, de aranha que eu tinha matado uma, tinha mais. Então, geralmente onde tem uma, tem mais, porque elas colocam filhotes, né? Então agora a gente vai ficar atento, vai limpar mais aqui em volta, apesar da gente não deixar em volta da casa, mas nessa parte de trás lá, que a gente tem ali perto do quiosque, a gente deixa mais coisas lá, a gente vai retirar e vai fazer uma limpeza. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e obrigada aí.